Olá pessoal, bem-vindos a mais uma imersão. E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar em um tema tanto quanto tenso, né? É verdade. A gente vai falar sobre aqueles momentos que precedem uma baita crise financeira. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar como base o filme Margin Call. Boa. Quem já assistiu sabe. O filme é cheio daqueles momentos de suspense, de conversas carregadas de preocupação, decisões, meu amigo, que podem mudar tudo. E é exatamente isso que a gente quer dissecar hoje. Isso aí. A nossa missão aqui é entender os sinais, sabe? Aquelas pequenas rachaduras que muitas vezes passam despercebidas, mas que, no fim das contas, indicam que um colapso está a caminho. Exato. E para fazer isso, a gente vai analisar as falas dos personagens, as decisões que eles tomam, tudo. É isso aí. A gente vai realmente mergulhar nos diálogos do filme. É isso aí. A ideia é que você saia daqui com uma noção clara do que acontece antes de uma crise financeira explodir de vez. E claro, como sempre, a gente vai tentar fazer isso da forma mais interessante e envolvente possível. Com certeza. Nada de termos técnicos chatos ou explicações mirabolantes. A gente quer que você se sinta parte da conversa, sabe? Exatamente. Bom, para quem não está familiarizado com Margin Call, o filme basicamente nos coloca dentro de uma grande empresa de investimentos que está, digamos, prestes a ruir. O gatilho para essa crise toda é a descoberta de uns ativos, digamos, problemáticos. Problemático é uma boa palavra. Os famosos ativos tóxicos, aqueles que ninguém mais quer comprar, sabe? De repente ninguém quer mais. E a nossa análise vai seguir a ordem dos acontecimentos do filme. Isso. Vamos começar lá nos primeiros sinais de que algo não vai bem, vamos passar pelas demissões, pelas reuniões de emergência com os executivos, tudo. Vamos acompanhar a escalada da crise passo a passo. Exato. Tentando entender o que leva a um colapso financeiro dessa magnitude. Beleza, então vamos começar com aqueles primeiros sinais, né? Aquelas coisas que, olhando pra trás, a gente pensa, caramba, como eu não vi isso? Logo no início do filme, tem uma cena que mostra uma demissão em massa. E ela acontece de uma forma, assim, muito repentina, muito fria, sabe? Total. Os funcionários são chamados para uma reunião e do nada, tchau, obrigado, seus serviços não são mais necessários. E tem até um personagem que fala, melhor abaixar a cabeça e seguir em frente. Vamos fazer o quê? Já dá pra sentir a tensão no ar, né? Total. Aquela sensação de que algo muito ruim tá pra acontecer. E a forma como essas demissões conduzidas já diz muito, né? Sim, total. Tipo, a rapidez com que eles cortam acesso a tudo. E-mail, servidores, até o celular. E aquele funcionário acompanhando o demitido pra garantir que ele não leve nada da empresa. Tipo, escoltando pra fora. Parece até filme de espionagem. Pois é. E aí, pra piorar, alguém solta a frase: a maior parte deste andar está sendo despencada hoje. A gente já tem a dimensão do problema, né? Sim, mesmo sem saber exatamente qual é o problema. E tem outra cena que é crucial. Um dos funcionários demitidos, o Eric Dale, antes de ir embora, ele entrega um arquivo para um colega, o Peter, e fala só uma coisa: tenha cuidado. Tipo, se liga, tem coisa errada aí. Exato. E aí, durante o filme, a gente descobre que o Eric já tinha percebido que algo estava errado. Sim. E ele queria alertar o Peter. Ele meio que planta uma semente, né? Sim. E, além disso, tem aquele comentário sobre a instabilidade do mercado, né? E a necessidade de dar uma olhada em algo que estava incomodando. Coisas pequenas, mas que... juntas já começam a acender o alerta, né? Sim, total. Começam a formar um quadro bem preocupante. Com certeza. E essa cena do arquivo, ela é um ponto de virada no filme. Aquele tenha cuidado do Eric é quase uma profecia, né? Sim. Um aviso do que está por vir. E aí a curiosidade do Peter, né? Ele resolve investigar o que o Eric deixou pra trás, e é aí que a bomba explode. E essa descoberta não demora muito por acontecer. O Peter começa a analisar os dados que o Eric tinha deixado e, meu amigo, ele encontra uns níveis de volatilidade absurdos. Totalmente fora do que a empresa considerava normal. Fora do padrão. Ele até fala de umas amostras em até 10, 15%. Porque pra quem não é do mercado financeiro, pode não parecer muita coisa. Mas pela reação dele, dava para entender que a coisa era séria. Muito séria. E você que entende do assunto, explica pra gente o que é essa tal de volatilidade? Bom, a volatilidade, nesse contexto, basicamente, é a intensidade com que o preço de um ativo varia, sabe? Imagina um gráfico com o preço subindo e descendo. Certo. Quanto mais agitado o gráfico, maior a volatilidade. Entendi. E os modelos financeiros, eles tentam prever essas oscilações, né? Sim. Só que quando a volatilidade explode,
como aconteceu no filme, isso indica que algo está muito errado. É como se o sistema estivesse entrando em colapso. Exatamente. É um sinal de que o risco está muito alto. E aí a gente chega na pior parte, né? Eles descobrem que o prejuízo potencial é maior do que o valor da própria empresa. Aí o bicho pega. Ali eles percebem que não é só uma perda qualquer, é uma ameaça à existência da empresa. Tipo, game over. E aí a crise começa a escalar de uma maneira assustadora. A primeira coisa que eles tentam fazer é contatar o Eric Dale. O cara que, tipo, deu alerta inicial. Só que, adivinha? Sumido. Bingo. Desligamos o telefone dele, a esposa diz que ele não está em casa. Bem na hora que eles mais precisavam dele. Parece que o cara evaporou. Sumiu do mapa. E aí, com clima de pânico total, os executivos são chamados para uma reunião de emergência. E aí tem aquela frase: quero uma segunda opinião. Tipo, me explica de novo, porque eu não tô acreditando. Mesmo os caras lá no topo, eles também estavam em choque. Buscando uma confirmação do que eles não queriam acreditar. E quem acaba apresentando os dados nessa reunião é o Peter, né? O analista júnior que descobriu a encrenca toda. E é interessante que ele faz questão de se apresentar, né? Ele fala que se formou no MIT, na UPenn, que é especialista em propulsão. Tipo, olha só, eu sei do que eu tô falando. E é curioso que a especialização dele é propulsão, né? Parece que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Mas, de repente, ele se viu no centro de uma crise gigantesca. E aí os executivos, depois de ouvirem tudo, eles falam: parece que nós temos um problema. É meio que um eufemismo, né? Total. Pra dizer que a situação era catastrófica. E a partir daí, a preocupação deles se volta pra tentar quantificar o problema. Tipo, quanto a gente vai perder? Não sei. E tem aquela pergunta: quanto tempo sua equipe levaria pra tirar isso dos nossos registros? Aí você vê o desespero. Total. Eles querendo esconder a sujeira debaixo do tapete. Antes que a notícia vaze. Porque eles sabiam que se a notícia se espalhasse, seria um caos total. E aí a gente chega no ponto crucial do filme. A discussão sobre o que fazer com os ativos tóxicos. O que fazer com essa batata quente? E tem uma pergunta que é fundamental. Que valor você permitiria colocar nos ativos que possam permanecer nos registros? Tipo, quanto a gente consegue fingir que isso vale? A gente começa a entender a gravidade do dilema deles. Porque a verdade é que ninguém mais queria comprar aqueles ativos. Estavam com um monte de papel sem valor nenhum. E a solução que eles encontram, e essa parte bem polêmica, vamos vender tudo o mais rápido possível. Tipo, se livrar da bomba antes que ela exploda na nossa mão. E tem uma frase que é bem forte. Acho que a gente vai ter que se livrar dessa droga como fainha. Mostra o desespero deles. Tá. E a gente sabe que essa decisão, ela tem consequências éticas sérias. Sim, com certeza. Eles estão basicamente vendendo algo que eles sabem que não vale nada. Para outras pessoas, para outros investidores. E eles sabem que, ao fazer isso, eles podem estar matando o mercado. E que nunca mais vão conseguir vender nada para aquelas pessoas. A confiança seria totalmente quebrada. Quebrada. É um dilema ético enorme. Eles estão tentando salvar a própria pele, mas ao fazer isso podem estar prejudicando todo mundo. É um verdadeiro, sem saída. E aí a ordem é dada: vender tudo e rápido. E a gente vê a pressão que eles colocam na equipe de vendas. Sim, é assustador. 40% feita até as 10h15. Até as 11, todos os negócios têm que ter desaparecido. E para motivar a equipe, eles oferecem bônus enormes. Tipo, se vocês conseguirem vender essa porcaria toda, a gente paga uma fortuna. É uma tentativa desesperada de alinhar os interesses de todo mundo. Só que, no fundo, eles sabem que estão destruindo a própria empresa. Tem uma frase que é bem marcante: se tivermos sucesso hoje, teremos sucesso na destruição dos nossos próprios empregos. É um paradoxo terrível. Eles estão cientes de que estão cavando a própria cova. E também sabem que a reputação da empresa vai ser destruída. E aí a gente começa a ver as consequências da crise para as pessoas, né? Sim, o impacto humano da crise. Tem aquela cena em que um funcionário que está sendo demitido fala para um colega: parece que a minha perda é o seu ganho. É uma frase bem amarga, né? Mostra como o mercado financeiro pode ser cruel. Enquanto uns perdem tudo, outros lucram com desgraça alheia. E tem aquela reflexão sobre o trabalho deles. Inventando pedaços de papel com imagens para não nos matar, para ter o que comer, não é errado. É uma tentativa de justificar o que eles fazem. É como se eles estivessem se convencendo de que não estão fazendo nada de errado.
E por fim, a gente tem as emissões finais, né? É aquelas ofertas de permanência, mas com condições bem específicas. Tipo, você pode ficar, mas por 2 anos você vai ter que fazer o que a gente mandar. A empresa tentando se reerguer do jeito que pode. Depois da tempestade, a fase de reconstrução. Bom, acho que a gente cobriu bastante coisa hoje, né? A gente viu como os sinais de alerta podem ser sutis, como as decisões tomadas sob pressão podem ter consequências devastadoras. E como o impacto de uma crise financeira pode ser enorme, tanto para as pessoas quanto para o sistema como um todo. O filme nos mostra o lado obscuro do mercado financeiro, né? Sim. E ele nos faz pensar sobre os riscos que a gente corre, não só no mundo das finanças, mas em todas as áreas da vida. É verdade. E aí fica a pergunta para você que está nos ouvindo. Quais são os sinais que você tem ignorado na sua vida? Aqueles pequenos alertas que, se você prestar atenção, podem te ajudar a evitar problemas maiores no futuro. Fica a reflexão. E a gente espera que essa imersão tenha te dado algumas ferramentas para identificar esses sinais. E que você continue explorando esse tema, buscando conhecimento, diferentes perspectivas. A gente nunca está totalmente imune a crises. É isso aí. Agradecemos a sua companhia. Valeu, pessoal. E até a próxima imersão aqui. Até mais.